O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Preletores nacionais e internacional, especializados no Ministério de Ensino. Inscrições pelo site cned.com.br. Informações pelo WhatsApp 21 96452 2990. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, que bênção estarmos juntos em mais uma de nossas lições bíblicas da CPAD, da turma, da classe de jovens. É uma alegria estar com vocês. Eu sou o pastor Tiago Brasil, tenho a honra de ser pastor da ADPBA, uma igreja que busca o genuíno evangelho aqui em Fortaleza, Ceará. E é muito bom caminhar com você durante todo esse terceiro trimestre de 2022 nas aulas da nossa lição bíblica Imitadores de Cristo, onde nós estamos pensando sobre ensinamentos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Nunca é demais lembrar que a lição bíblica também tem um livro de apoio, ao qual eu tive a honra de escrever em coautoria com o professor Marcelo e a professora Thelma, onde nós colocamos aqui um subsídio extra para auxiliar cada aluno, cada professor, naquilo que ele pode construir em sua aula. Se tem alguma coisa que você quer falar em específico comigo, alguma temática que você deseja aprofundar, ou há um agradecimento que você quer fazer, por favor, envie a sua mensagem para esse e-mail que está aqui abaixo, ou entre em contato com o pessoal lá da minha igreja no @ADPBA, na igreja onde eu sirvo, @ADPBA no Instagram. Vamos lá, vamos para a lição de número 5. Sim, já estamos aí na caminhada do nosso trimestre, na lição de número 5, onde hoje nós vamos falar sobre quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. É uma lição fantástica, porque ela vai estar centrada em duas grandes parábolas do Evangelho. A parábola do credor incompassivo e a parábola do bom samaritano. Aquela parábola que fala que havia um homem que tinha uma dívida e quando foi chamado para a prestação de contas não havia como pagar, ele então solicita misericórdia ao Senhor, o Senhor o perdoa. Quando ele volta a casa, há alguém que tem uma dívida bem menor, sim, porque a dívida dele era impagável. Mas ele tinha um servo que o devia em quantidades bem menores. E ele então mandou o servo à cadeia, dizendo que ele só sairia de lá quando pagasse tudo. E diante dessa postura incompassiva de quem havia recebido graça, a história tem uma reviravolta. Aquele que havia recebido perdão acaba perdendo. Por quê? Porque só há perdão para quem perdoa. É o modelo da oração que Jesus nos ensinou. Perdoa-nos, assim como nós temos exercitado o esforço pessoal de perdoar. Sim, sabendo que a nossa capacidade de perdoar, ela vem de Deus, não vem de nós mesmos, não nasce do nosso ser, é fruto da graça divina. E aí a gente também tem a parábola do bom samaritano, aquela parábola onde a questão central é a discussão de quem é o outro, sempre lembrando disso, né? O doutor da lei perguntou qual era o maior dos mandamentos, e quando Jesus expressa que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele faz então a capciosa pergunta de quem é o próximo. Quem é este com o qual eu devo me identificar? E aí Jesus narra de uma maneira fabulosa a imagem de que o judeu sofre o assalto, fica semi-morto, os representantes oficiais da religião passam ao largo e um samaritano vai lá e ajuda, e ampara, e apoia o que está sofrendo. A pergunta final é exatamente quem é o próximo. É o indigno, é aquele que socialmente é afastado, é aquele que culturalmente é maldito.
E aí, Jesus de Nazaré demonstra, é esse amor que vale para o reino. Feita essa enorme introdução, vamos para os nossos pontos em específicos? Vamos lá. No ponto número 1, nós temos uma parábola sobre a graça imerecida. No item número 1, eu quero lembrá-los que a nossa dívida era impagável do ponto de vista humano. Nós não temos condição de nos autossalvar. Nós não temos qualquer possibilidade de constituir qualquer projeto salvífico pessoal. Tudo é graça, tudo é amor, tudo é compaixão. E a parábola deixa bem claro quando expressa isso na condição impagável da dívida daquele que devia ao Senhor. E o que acontece? O Senhor vai lá e por amor e misericórdia o abona, o isenta, o perdoa da dívida. Por favor, professor, ressalte isso aos seus educandos. Isso é amor. Não temos com que pagar o amor de Deus. Não há nada que façamos, não há nada que realizemos. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Nossa dívida, impossível de ser paga. Mas o amor dele nos constrange, nos acolhe, nos é suficiente. Ela nos salva. A graça nos salva. Ponto número 2 desse primeiro item é a percepção da compaixão de Deus. Essa é uma parábola sobre a compaixão de Deus. E talvez isso é importante nós pensarmos, porque em muitos lugares há uma perspectiva e até um anúncio de um Deus terrível, de um Deus que parece que está o tempo todo à busca dos nossos erros e das nossas falhas, e na primeira oportunidade nos castiga, nos machuca, nos massacra. Esse não é o Deus da Bíblia. Não. O Deus da Bíblia não. O Deus que Jesus veio pregar é um Deus que, sabendo da dívida impagável de cada humano, de cada homem, de cada mulher, disse: eu vos perdoo, eu vos isento, vai e não peques mais, siga, seja perdoado. Vamos lembrar, e isso é muito importante de lembrar, que a condenação que advém ao personagem da parábola não advém da dívida pregressa que ele tinha, porque ela foi totalmente abonada, ela foi totalmente perdoada. Vem de uma nova decisão errada que ele tomou na vida. Perceba que a graça precisa ser valorizada e que a graça recebida precisa ser nutrida. Ou alguém terá a incapacidade, terá a ousadia de dizer que aquela pessoa de fato não havia sido perdoada. Alguém terá a ousadia de dizer, seguindo as categorias da parábola de Jesus, que o perdão dado pelo Senhor no início da parábola não é perdão de verdade. É óbvio que é. E por que houve condenação dele? Porque ele abandonou a graça. Porque ele não tratou o outro como ele devia ser tratado. E aí a gente chega no ponto 3 do nosso primeiro item, que o reino de Deus é um lugar de vivência. Cara professora, caro professor, esse é o momento de você demonstrar que o cristianismo não é uma experiência teorética. Não é um construto humano de axiomas, leis, princípios, regras. Não toques, não uses, não manuseies. Não. Isso não é cristianismo. Cristianismo é vida. Cristianismo é vivência. É experiência. É prática. E nesse contexto, prática do perdão. E quem não pratica o perdão, perde a salvação. Cai da graça. Perde o benefício da compaixão divina, como bem mostra a nossa parábola. Eu finalizo esse item 1 lembrando que o reino de Deus ele é movido pelo perdão e pela graça, nunca pela vingança. E que a falta do perdão é um indício de um coração que caminha para a condenação. No item 2, nós vamos falar sobre as consequências do perdão. Se eu sou perdoado, isso produz uma consequência, um fruto, um resultado. Qual o primeiro resultado? Em primeiro lugar, o amor. Quem é perdoado ama. Quem é perdoado experimenta níveis de amor impensáveis em categorias humanas. Quem é perdoado sabe o que é amor, não porque ouviu um discurso bonito sobre o amor, mas porque recebeu de Deus
o benefício e a graça da compaixão. É para isso que somos salvos, é para isso que somos perdoados, para amar. Nós devemos então, no subitem 2 do tópico 2, desenvolver uma memória compassiva. E aí eu lembro daquele clássico texto lá de Miqueias, quando o profeta apresenta o oráculo divino, e ele diz, olha, o Senhor declara que lançará os vossos pecados para distante, na imagem bíblica, na profundeza do mar. É a metáfora da Bíblia para dizer assim, o mais distante possível, Deus vai afastar de vocês a memória da iniquidade de vocês. E nós então precisamos compreender que essa memória precisa ser real, não apenas para as nossas falhas, para os nossos erros. E isso é importante. Por favor, caro ensinador cristão, ensine, oriente os seus jovens a necessidade do auto-perdão, porque às vezes a gente comete erros, falhas, deslizes na trajetória espiritual e somos incapazes de nos perdoar. Não! O perdão a si, a partir do perdão dado por Deus, é necessário. Não, eu não me perdoo, Deus me perdoa, e a partir do perdão que Deus me deu, eu reconheço o perdão de Deus. E a partir do perdão que eu recebi, uma vez perdoado, eu posso perdoar as outras pessoas. Eu posso então olhar para as pessoas que me feriram e lembrar de tudo que elas fizeram, mas lembrar da graça de Deus para comigo e saber, Deus fez mais por mim, eu te perdoo, vai, não peca mais. Isso é ser cristão, isso é viver o evangelho de verdade. No subitem 3, as exigências de uma vida perdoada, elas colocam em nós um parâmetro de espiritualidade que é diferente daquilo que os pseudo-evangélicos que estão pregando por aí dizem. Se eu fui perdoado, a exigência de Deus é que eu também seja capaz de transmitir aos outros, transbordar aos outros o amor e o perdão. Sabe, eu gosto dessa imagem do transbordamento. O amor de Deus é tão grande que nos faz transbordar. Tomando a metáfora do vaso, eu sou um vaso, o amor de Deus derrama sobre mim, e ele transborda, e quando transborda, vai para as pessoas próximas a mim. Sim, as pessoas próximas a mim, que são as mais difíceis de perdoar. Você deve ter essa experiência cotidiana. Perdoar quem está longe é fácil, perdoar quem está perto é difícil. Mas é para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos perdoa. Então, precisamos ter uma vida onde vivamos, de fato, um nível de espiritualidade que está perdoado. Não dá para ser perdoado e tratar os outros com violência, maldade, com todo tipo de agressão espiritual. Não! Se você foi perdoado, exerça o perdão, viva o perdão. Isso é fácil? Não. Mas é sobre isso, professor, que nós temos que dar aula. É sobre isso que nós temos que viver. É para isso que fomos salvos. Eu lembro a você desse ponto 2, que nós somos salvos para perdoar. E sem perdão não há salvação. Sem perdão não há salvação para nós. E sem o exercício do perdão também não há salvação para nós. O terceiro ponto é que nós devemos seguir o amor de Jesus. Amar é o fundamento de toda espiritualidade. Lembra lá da parábola do bom samaritano? Qual é o principal mandamento, Senhor? Ama teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o mandamento gêmeo, similar a esse é: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é seguir a Jesus. Esse é o fundamento de toda espiritualidade. Tudo que se faz sem amor não é divino. Pare de fazer agora. Se você não está, vai tomar uma decisão, decidiu realizar algo e está movido por qualquer coisa que não seja o amor, pare. E veja, caríssimo professor, a gente precisa demonstrar para os nossos jovens que não necessariamente é o ódio que é o oposto do amor. Às vezes a omissão pode nos levar a não fazer certas atitudes. Está errado. Às vezes, um tipo de corporativismo que diz assim: eu vou fazer com ele porque lá na frente eu também quero fazer quando eu errar, já pensando no erro, também está tudo errado. O que nos move é o amor.
Porque Cristo nos amou, nós somos capazes de amar. Não é uma identificação humana, não é uma empatia psicológica. É produto sobrenatural da graça. Agape, amor. Ponto 2 que eu quero lembrar a você é que nós precisamos entender que as formas de amar são mutuamente implicantes. Eu só amo a Deus se eu consigo encarnar esse amor nas minhas relações cotidianas. Não há amor entre quem se odeia. Não é possível declarar-se servo do amor se você odeia quem está perto de você. Simplesmente é impossível. O que Deus nos convida, o que Deus nos convoca, o Senhor nos chama para que possamos entender que amar é um processo que está interligado, no qual você é amado por Deus, e esse amor que te abarca, esse amor que te abraça, faz você amar as outras pessoas. Assim como Deus não é conivente com o seu pecado, mas ama você, nós também não devemos ser coniventes com o pecado de ninguém. Mas devemos amar as pessoas, porque é o amor que transforma o mundo. É o amor que transforma a minha história, a sua história. É por amar que nós podemos vencer tudo o que existe. Por fim, o ponto 3 do nosso terceiro tópico da lição, o amor como unidade, dualidade e multiplicidade, para que a gente entenda a natureza mesmo da parábola do samaritano, onde amar significa ter a capacidade de transbordar de si depois de receber de Deus. O levita e o sacerdote, dizendo que amavam a Deus, sequer tocaram aquele que estava marginalizado, à margem da sociedade. Já o discriminado, o frágil, o oprimido samaritano, para tudo e ajuda o homem que está caído. Veja, só consegue amar quem se sente um samaritano. Só consegue amar quem sabe que é indigno, quem sabe que não é merecedor de nada. Aí realmente ama, porque sabe que tudo que tem é graça, amor e misericórdia. Eu preciso terminar a lição de hoje, mas termino dizendo a você que o amor restaura, nunca afasta. O amor restaura. E lembre-se, por favor, que a verdadeira espiritualidade está centrada no amor acolhedor, no amor que tem misericórdia e que tem graça. Eu espero que essa aula tenha somado a sua vida. Eu espero, professor, que você tenha uma maravilhosa lição no domingo e que essa lição sobre amar revolucione a sua comunidade, o seu bairro, sua igreja, sua classe de escola bíblica, sua vida. E se isso acontecer, eu tenho certeza, grandes coisas estão por vir. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor.